meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E nessa aula de hoje nós faremos a correção da nossa primeira atividade do assunto aqui, complemento sobre poliedros, tá, pessoal? A primeira questão diz o seguinte: um poliedro convexo, tá, possui 12 faces, todas pentagonais. Qual é o número de vértices desse poliedro? Então observem que o problema, pessoal, ele não deu o desenho, não deu a representação geométrica desse poliedro. Ele apenas nos forneceu algumas características desse poliedro, tá? E em cima dessas características eu tenho que determinar aqui o número de vértices do poliedro em questão, tá bom, pessoal? Mas é simples. Observem que ele deu algumas pistas aqui para nós. Ele diz primeiro que o poliedro é um poliedro convexo. Lembrem-se da nossa videoaula que todos os poliedros convexos, eles atendem àquela relação de Euler, tá? A gente vai já ver aqui a relaçãozinha de Euler que vai poder ser utilizada para calcular o número de vértices. Então, para calcular o número de vértices através da relação de Euler, eu preciso do número de faces. Ele já deu para a gente, aqui são 12 faces. E eu preciso também do número de arestas, pessoal, que ele não deu diretamente, mas eu tenho como calcular o número de arestas, tá? Eu vou calcular o número de arestas através do formato dessas faces. Ele está me dizendo aqui que essas faces, todas elas são pentagonais. Se elas são pentagonais, elas possuem 5 lados, tá, pessoal? E eu sei que são 12 faces no total. Então, a maneira de calcular vai ser essa, pessoal. O número de arestas, que eu estou chamando aqui de A, vai ser 12, que é o número de faces, vezes 5, que é o número de lados que cada face dessa aqui tem. Eu sei isso porque ele está dizendo que elas são pentagonais, são pentágonos. Vocês têm que se ligar justamente aqui nessa nomenclatura. E eu estou dividindo por 2, pessoal. E eu sempre vou dividir por 2, porque cada aresta dessa, ela vai pertencer a 2 faces, tá bom? Então, cada aresta, na realidade, pertence a 2 faces. Então, esse macetezinho aqui você tem sempre que aplicar, tá? Você multiplica o número de faces pelo número de lados que cada face possui e depois divide por 2. Porque cada aresta, ela é comum a 2 faces. Então, aqui eu multiplico. 12 vezes 5 vai dar 60. 60 dividido por 2 vai dar 30 arestas. Tá bom, pessoal? Então, já sei que são 12 faces e 30 arestas. Agora, eu posso partir aqui para o cálculo do número de vértices através da relação de Euler. Tá aqui ela, ó. V mais F menos A é igual a 2. Então, V eu não conheço, mais F eu sei que é 12 e A eu sei que é 30. Então, vai ficar aqui 12 menos 30 igual a 2. Passando isso aqui para o outro lado, eu vou ficar com V igual a 2 mais 30, não é isso? Ele está negativo, passa positivo, e menos 12, ele está positivo, passa negativo. Tá bom, pessoal? 2 mais 30 vai dar um 32. 32 menos 12 vai dar aqui para a gente 20 vértices. É a quantidade de vértices aqui desse poliedro convexo. Mais uma vez eu reforço aqui para vocês, pessoal. Todos os poliedros convexos, eles atendem essa relação aqui de Euler, tá, pessoal? Então, se você possui 2 desses valores, você tem como calcular o terceiro. Foi o que aconteceu aqui nessa questão. Próxima questão é parecidíssima, pessoal. Eu tenho um poliedro convexo, ele possui 12 faces pentagonais, igual ao anterior, só que além dessas 12 faces pentagonais, ele possui aqui 20 faces hexagonais, tá? Ele é inspirado aqui numa bola de futebol, tá bom? Ele representa aqui uma bola de futebol. Assinale a opção que possui o número de vértices desse poliedro. Então, já tenho todas as informações que eu preciso para calcular o número de vértices. Sei que ele é convexo. Por ele ser convexo, ele atende à relação de Euler, tá bom? V mais F menos A igual a 2, tá? Eu sei que ele possui 12 faces de 5 lados, que são os pentágonos, né? E possui 20 faces de 6 lados, que no caso aqui são os hexágonos. Então, para calcular o número de arestas, eu vou multiplicar 12 vezes 5, 12 faces pentagonais, mais 20 vezes 6, 20 faces hexagonais, tá bom, pessoal? Sempre dividido por 2, porque como eu falei na questão anterior, cada uma dessas arestas ela é comum a 2 faces. Então, eu tenho que sempre dividir por 2. Tá bom, pessoal? Então, 12 vezes 5 vai me dar um 60 e 20 vezes 6 vai me dar um 120. 60 mais 120 vai dar 180.
180 dividido por 2, já fiz direto aqui, vai dar um 90, pessoal. Então o número de arestas é 90. Então, partindo aqui para a relação de Euler, eu tenho aqui V mais F menos A igual a 2, tá? V eu não conheço. Faces, são 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais. Eu somo aqui, né? No caso, são 32 no total, né? E menos 90 arestas, que foi o que eu acabei de calcular. Então, tá aqui 32 menos 90 igual a 2. Passando isso para o outro lado, vai ficar 2 mais 90 menos 32. Então, 2 mais 90 vai dar 92. 92 menos 32 vai me dar um 60 para o valor aqui da quantidade de vértices desse polígono aqui que representa uma bola de futebol. Na próxima questão, ele pede para assinalarmos a opção que possui o número de vértices, faces e arestas, respectivamente, tá bom? Então, nessa ordem, pessoal, vértice, face e aresta do poliedro abaixo. Então, vamos calcular essa quantidade de vértices, faces e arestas nessa ordem. Primeiro, eu vou calcular aqui o número de vértices. Os vértices, pessoal, são os encontros das arestas. Olha, vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, no total, eu tenho 6 vértices aqui para esse poliedro. Próximo aqui que eu quero calcular o número de faces. Faces, tá? São essas figuras geométricas aqui que compõem o poliedro. Vamos contar, pessoal? Aqui na frente eu tenho 1, 2, 3. Nas laterais de trás, 4, 5. E nós temos a base aqui embaixo. Vai me dar um total de 6 faces. Tá, pessoal? Arestas, como eu falei, são essas linhas que são geradas aqui do encontro de duas faces, pessoal. Então, vamos contar as arestas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arestas no total. Ok, pessoal? Então, tem 10 arestas no total. Então, era o que ele pedia isso. Então, se você olhar nas opções, vai ter uma que vai ter 6, 6 e 10, que é justamente a ordem que ele pediu aqui. Ele falou respectivamente, então tem que ser nessa ordem, 6, 6 e 10. Na próxima questão, ele pede para você selecionar uma característica que é inerente a esse polígono, tá? Então, vai ter duas opções lá. A opção correta é essa aqui, ó. Ele é não convexo. Se vocês observarem, ele tem uma concavidade. Se você traçar uma reta aqui desse ponto, por exemplo, dessa face aqui para essa outra face, ele vai passar o segmento de reta que vai ligar esses dois pontos, ele vai passar por fora desse poliedro. Então, ele é um poliedro não convexo, tá? E por ele atender a relação de Euler, se você fizer aqui V mais F vai dar um 12, tá? Menos 10 vai dar 2. 2 igual a 2, ele atende a relação de Euler. Então, ele é um poliedro euleriano, tá? Então, as características que são pertencentes a ele aqui é essa. Ele é um poliedro não convexo e é também um poliedro euleriano. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.